foi. Boa. Vamos fazer agora um debate, se é que você me permite. Teremos debate, não. questões importantíssimas aqui. Nosso procurador da República, o Matheus Magnani, e o ex-ministro do Meio Ambiente, nosso homem da Jovem Pan, que vem se destacando cada vez mais, Ricardo Salles, estão aqui. Fala, Salles. Boa tarde. Tudo em ordem, hein? Boa Fala. tarde. Obrigado pela presença. É isso aí. Qual vai ser os tema e subtema? Sabe que eu acho que o tema a gente já tem que jogar no primeiro bloco, porque vai ficar até o final do programa, porque nenhum político que sentou nesta cadeirinha conseguiu resolver. Nenhum. Cracolândia. Tem o lixo e a Cracolândia. Isso você sabe falar bem. Resolve? A questão é, a iniciativa do Ministério Público nessa ação civil pública foi para tratar, inicialmente, desse panorama, né, de essa mistura, esse amálgama, né, de lixo, rato, fezes, urina, que tomou conta da cidade de São Paulo. É um colapso. O panorama é de colapso. No tratamento do que se chama tecnicamente de resíduos sólidos. Aqui eu vou tratar resíduos sólidos e lixo como sinônimo por didatismo, embora possa haver uma diferença entre uma coisa e outra. Tá bom. E essa iniciativa, quer dizer, o lixo tomou conta de São Paulo. O administrador público parece que normalizou esse panorama e hoje parece que o lixo está ocupando o seu devido espaço quando ocupa a via pública. Hoje chega-se ao ponto, né, de faltam poucos dias para a inauguração de um hospital, o Pérola Brighton, aqui no centro de São Paulo, e em frente é uma piscina de fezes, rato, lixo, urina. E isso se entrelaça, quer dizer, existe uma política muito precária de tratamento do lixo por parte do município de São Paulo. Mas não é só isso. A questão é, esse panorama se entrelaça de uma forma muito direta com a epidemia de crack. Na medida em que o lixo é espalhado pela rua e os viciados em crack, para sustentarem o vício e até a fome, quer dizer, eles reviram... Pega o lixo. Exatamente. Pega o lixo para vender. Olha só, tem imagens aí. Meu Deus. Na verdade, é a... Mas isso é a Cracolândia, né? É. Mas a Cracolândia ninguém acaba, hein? Não, mas não Mas o que ele falou é interessantíssimo. Não é difícil. Não é difícil. Lógico que é. Lá no Centrão. Lá. Pô, lá você vai para Los Angeles. Sim. Los Angeles é a cidade mais rica dos Estados Unidos. Califórnia é o 5º país do mundo em grana. Tem um lugar lá chamado Skid Row. É igual a Cracolândia. Tá, sim. Se não Até acabou na Califórnia, imagina nós. que tem dinheiro pra caramba, que tem... Nossa, Vale do jorra Silício. dinheiro, Mas o do tema é Silício. Cracolândia ou lixo? Tesla dando cavalo Não, de pau. o lixo é aquilo que a gente falou. Quando esse cara veio aqui, porque eu vou no Ibirapuera. Dá uma corridinha. E aí era aquela briga que ele botou fogo na Amazônia, depois veio a tartaruga e não sei o que. Eu falava, gente, Casa no Paulistano. você vai no Ibirapuera, tem um córrego lá chamado Córrego do Sapateiro. Aquilo é podre. Aí você fala, o problema tá aqui, não tá na Amazônia. Só que vira a Amazônia, vira um negócio. Aí você deixa o Córrego do Sapateiro, que você passa no Córrego. Você já foi no Ibirapuera? O Córrego do Sapateiro é zoado ali. Sujo pra caramba. É zoado, é tudo sujo. São Paulo é uma cidade suja porque o cara acha que o Brasil é a Amazônia e volta tudo pra lá e aqui fica com lixão, fica com esse problema aqui. Esse é um problema. Você acha que o problema é narrativa, que o cara tá preocupado com o discurso? Não é. É porque a poluição, ela tá nas cidades. Mas há anos, né? Emílio. Mas é culpa, tudo muito culpa. antes de falar que queimava a Amazônia. É culpa dele. Desculpa. Culpa esse homem que aí está. Jogou óleo lá em Recife. Jogou óleo. Lembra o óleo? Sequestrou o navio. Jogou o Leonardo DiCaprio do navio, empurrou no Titanic. Venezuela, lembra o naviozinho? Você entendeu? Então é um problema como a opinião pública ela esquece a poluição que tem na cidade, que tem. É bem colocado. Tem um panorama de letargia no trato dessa matéria, de fato. Você lembra lá quando teve o óleo, ele foi lá, não sei o quê, mergulhou lá, ficou escovando tartaruga, escovou os dentes da tartaruga. E a cidade aqui, a Cracolândia, o Córrego do Sapateiro, é zoado, mas é a opinião pública. O político vai atrás da opinião pública. Culpa nossa. Tem que dar strike mesmo, Google. Dá strike na gente, que a gente merece strike. Olha a situação. Não, é culpa nossa. Olha as imagens. É culpa nossa, tem que dar strike, tem que tirar do ar. Não é, Salles? Mas o assunto do lixo, veja, que como você falou bem, né, tratando como sinônimo aqui resíduo sólido e lixo, mas obviamente não são necessariamente a mesma coisa, mas para fins de debate vale. O tema do lixo no Brasil inteiro sempre foi desconsiderado.
né? Nós temos 2 indicativos do nosso verdadeiro subdesenvolvimento. A ausência de saneamento para metade da população brasileira, 100 milhões de brasileiros que não têm coleta e tratamento de esgoto, e só está melhorando agora com a lei, o marco legal do saneamento, que muitos da área jurídica foram atacar, né? Quer dizer, a turma da esquerda nunca votou nada a favor do saneamento, nunca propôs nada, nunca fez porra nenhuma na área do saneamento no Brasil. Essa é a verdade. Porque, obviamente, não tem a grana da Amazônia, não tem o charme de falar de mudança climática. Exato. Então, saneamento nunca ninguém fez nada. Nem Lula, nem direita, nem PSDB, nem ninguém. Lixo, a mesma coisa. Só que no lixo você tem um agravante, é um grande foco de corrupção. Coleta e destinação de lixo nos municípios do Brasil, afora, sempre foram foco de corrupção, assim como o transporte coletivo. Mundo, né? Sim. Na verdade, então, no cara ganha uma transporte coletivo e coleta de lixo é esquema. Dá muito dinheiro, sim. né? O estado mundo, de São as Paulo... máfias começaram com isso, no mundo. Estado de São Paulo nós fizemos, pela primeira vez, quando eu era secretário de Meio Ambiente, fizemos pela primeira vez da história do Estado de São Paulo, um levantamento simultâneo dos 645 municípios. Como é que estavam os aterros sanitários dos 645 municípios. E a surpresa foi de que no estado mais rico do Brasil, nós tínhamos 112 municípios com aterros considerados inadequados. Você tem uma régua de medida de 0 a 10. De 0 a 6,9, o IQR, chama Índice de Qualidade de Resíduos. De 0 a 6,9 é considerado inadequado. Você só é adequado se você tem de 7 para cima. 112 dos 645 eram 6,9 para baixo. Nós lançamos o programa Lixão Zero, que depois eu lancei quando fui ministro do Meio Ambiente, eu lancei em nível nacional. Começamos aqui em São Paulo, 2016, programa Lixão Zero. Fiscaliza, multa, encerra, quer dizer, interdita e tal e tal. E ajuda, por outro lado, faz consórcio, dá equipamento, verba e tal, mas exige que o prefeito faça, porque o cara faz quermesse, faz campeonato de bicicross, faz show da Daniela Mercury, mas não cuida do lixo. Sim. Né? Então, baixamos em 10 meses de 112 para 9. 112 para 9. Não chegou a 0, porque a turma não teve coragem de ir até o fim. Porque você compra muita briga com o prefeito, com o deputado estadual, com o cara que é o dono da empresa do lixo, para onde o município manda, e aí ele tem esquema lá para não mudar o sistema que ele já tem. Então, a verdade é a seguinte, o lixo, em qualquer lugar do Brasil, mas principalmente aqui no estado de São Paulo, porque os valores são altos, porque os municípios têm muita gente, o volume de dinheiro é alto. É esquema. Era, pelo menos, esquema em muitos lugares. Hoje eu não sei como é que está no estado de São Paulo, não posso falar. Mas era esquema. Esquema do prefeito com a empresa que coleta, esquema do vereador fulano com a empresa que coleta. Aí você tem um segundo problema, que além da corrupção e dos esquemas, a esquerda aqui no Brasil fez o desserviço de demonizar soluções de utilização do resíduo sólido, do RSU, né, do resíduo, para fins de geração de energia elétrica. O mundo inteiro, a Alemanha, a Europa, que é aquela a Greta, a Japão, o Canadá, Estados Unidos, incineram o lixo que não é reciclado. Então você tem uma discussão aqui de gente babaca, que não entende nada desse assunto, e diz assim, o lixo é muito rico, ele tem que ser todo reciclado. Mentira! A Alemanha, que é o país um dos mais preocupados no mundo em reciclagem de lixo, recicla 34% do lixo. O resto, ela incinera para gerar energia. A Alemanha. Então o Brasil, que recicla 1,9 do seu lixo, tem muito ainda para recuperar. O que você recupera? Você recupera material, e aí entra a linha da turma lá do Eu quero o lixo lá da casa do Lula. Aquele é uma garrafa de Petrus. Aquele é chique. Do casamento. Você viu? Os bombonzinhos, coisa fina lá. Aquele lixo eu garrafa de Não quero da Cracolândia. No da Cracolândia eu deixo lá pro Ministério Público. Quero lá do Lula. Mas você sabe, Emílio, que aqui tem uma lógica econômica nessa questão da reciclagem do lixo. É o seguinte, produto que não tem valor comercial, não adianta reciclar, não adianta coletar. Tem que coletar. Não adianta coletar, não tem quem compre. Se não tem quem compre, você vai ter todo o trabalho de separar esse lixo, ele vai ficar acumulado no canto de um transbordo qualquer. Então, as soluções acadêmicas, teóricas que muitas pessoas trazem, elas estão desconectadas da realidade. E não adianta você dizer que é justo, que a Constituição de 88 manda, foda-se a Constituição de 88. Não interessa. Não, mas é verdade. É verdade. Não adianta você criar uma solução que não se coaduna com a realidade. Sim. Se você não tem uma lógica econômica
que explique... Não vira, né? Não vira. Um exemplo disso Só um minutinho. latinha. Só concluir uma coisa. Você separa o que tem valor. Latinha, 98%. Você separa latinha, papelão, Começaram a metais em reciclar, geral. acabou a O que não latinha. tem valor, O cara atrás já recolhendo. incinera e gera energia elétrica. Mas é uma forma de reciclagem. Isso Mas aí aí, vem a turma, deixa eu falar. claro. É uma Aí vem forma a de turma reciclagem, esquerdoide. você colocar pra energia. Você tem dois grupos que são contra a incineração. Os esquerdoides, que têm isso como dogma, absolutamente equivocado, e os lobistas de aterro sanitário, que obviamente não querem que tenha incineração de produto para virar energia, porque quanto menos você joga no aterro dele, menos ele ganha. Mas deixa eu falar uma coisa, Salles. Nem precisa você falando bonito. Isso aí você pegar o cara do carrinho. Isso. Que eu separo o lixo lá, eu dou pro cara do carrinho, ele passa uma vez por semana. O cara da carroça, Ele já escolhe o que ele quer. já sabe o que fazer. Que vale é só o que não pegar o vale. cara. Não precisa você lá. Nem você, viu, Querendo doutor? colocar fogo. Não precisa nem, doutor. O cara da carroça, ele falou: ó, isso serve, isso não serve. Ele resolve. legal, É intuitivo. a solução é Mas eu quero saber agora. Compra um break. Isso, exatamente. Eu vou fazer um break rapidinho. Temos aqui o Ricardo Salles, muito bravo, hein? Muito bravo. Pré-candidato, Boca suja. brigando todo dia com a. É que eu tô Amanda vendo Klein. o professor Vila ali, tá me Do tirando quê? sério. Não, não tá tirando, não. O senhor quer tacar fogo no O lixo. professor Vila é candidato também. Pré-candidato, o senhor tacou fogo na Amazônia e quer tacar fogo no lixo também, pelo amor de Deus. Com a nossa querida, pô, sou fã dela. Amanda Klein. Amanda Klein. Amanda Klein. É. Então, o tio da Amanda, o Piperno. Amanda. Piperno é sucesso. Piperno. Piperno tá batendo nele todo dia lá. Tomando um pau. Ele E ele adora apanha. tomar um pau. Ele chega chorando. Ele apanha do Piperno e vem aqui Ele vem na brigar. Disney chorar. Deixa eu fazer o break. É um break só pra rede Jovem Pan de rádio. A gente continua na TV até às 14 horas. Vamos lá, Reginaldo. Então, mas voltando agora que você estava falando, que o lixo tem ligação com a Cracolândia. Direta. Isso é isso Não, mesmo? Isso é muito evidente. Em primeiro lugar, o Ministério Público quer um outro acondicionamento do lixo na cidade de São Paulo. Porque o local do lixo é a rua. E isso é inconcebível. Então, há a proposta de lixeiras subterrâneas, as bear-proof, que são lixeiras invioláveis. E isso melhoraria significativamente o panorama no aspecto sanitário, ambiental, urbanístico. Então, esse é o pedido da ação civil pública. Ou seja, o lixo precisa de um local para acondicionamento até que ele receba a destinação. E tem que deixar de ser a calçada da porta do O que você restaurante, está falando é do o seguinte, comerciante. não pode ficar aquele monte de saco preto na rua. Tem que ter um container, uma coisa especial. Uma estratégia. Exatamente. E muitas cidades hoje, quer dizer, São Paulo é a cidade mais rica do Brasil, e muitas cidades hoje já trabalham com as lixeiras subterrâneas. Elas são naturalmente invioláveis. Você joga, ela cai, são de uma forma muito simples, é um fosso que é cavado. Quando você joga, ela cai e a empresa responsável pela coleta de lixo retira, que elas suportam muita quantidade de lixo. Só um minutinho. E também tem as lixeiras invioláveis, as bear-proof, que foram utilizadas em vários locais do mundo. Agora, óbvio, isso não é uma panaceia para todos os males. Essa é uma medida adequada, que tem que ser considerada pelo administrador público, de qualquer forma, como tratamento e acondicionamento. Agora, a questão é em que medida que isso se entrelaça com a epidemia de crack. Porque enquanto não houver controle da epidemia de crack, você não vai ter tratamento adequado de resíduos sólidos. Por quê? Porque como se sustenta o viciado em crack? Basicamente, revirando o lixo para colher alumínio, para vender na reciclagem, para comprar pedra de crack. Isso, quem conhece a epidemia de crack e o cotidiano dessas pessoas, sabe que é exatamente assim que boa parte dos viciados, quase sempre todos, alguns têm outras fontes de renda, mas sempre. Alguns assaltam para comprar droga. Então, isso depois, como funciona o cérebro do viciado em crack, a gente vai entender por que o sujeito, às vezes, né, acaba praticando crime de... um crime vagabundo, né? Você sabe que a Soninha veio aqui. A Soninha, lembra a Soninha que o Dória mandou embora? Sim. Casou com o mendigo. Ela ficou quietinha. A Soninha fez esse trabalho e ela falou uma coisa, cara, que é a grande realidade. Ela falou, para acabar com isso tem que ser trabalho individual. Tem que ser da pessoa. Não adianta fazer um trabalho que seja para coletivo, não funciona. Eu tenho uma questão. Vai lá, Vários políticos, procuradores, doutores, vêm aqui com alguma solução. Mas existe uma questão prática. Que é o seguinte, o cara é viciado em crack
E aí você tira a remuneração dele, o meio dele. Ele não vai falar assim, agora que eu não tenho remuneração, eu não vou mais querer crack, agora eu vou fazer esporte no Ibirapuera. Então, existe... Com o Emílio. Com o Emílio. Existe em vários lugares. Quando foram lá e dissolveram a Cracolândia, o cara migra para outra coisa. Em Nova York, por exemplo, fizeram um negócio de policiamento, tolerância zero, os caras aumentaram o crime nas redondezas. E eu queria saber qual seria a solução. Pelo visto, você entende um pouco da lógica disso. Porque sempre que eu vejo assim, tá, a gente tira a remuneração, mas eu não acho que o cara vai mudar de vida nisso. Eu acho que ele vai virar assaltante. Ele vai... Procurar ele não vai deixar o vício apenas porque o lixo que era rentável para ele não é mais. Essa é uma das colocações mais importantes muito obrigado. A respeito do trato da epidemia de crack. Esse aí acho que é o clímax, né? É essa a questão. O que fazer com esse exército de dezenas de milhares de pessoas condenadas à morte. E por que digo condenadas à morte? Porque a sociedade tratou de uma forma muito demagógica a epidemia de crack, inclusive emprestando conceitos, né, muito fluidos e imprecisos, de que ao viciado em crack deve ser garantido o direito constitucional de consumir o seu entorpecente, porque afinal de contas é o direito constitucional de livre escolha. E na verdade, são conceitos, na verdade, que foram emprestados do uso da maconha e foram empregados no trato da matéria do crack. A Polícia Civil tem informações assim muito contundentes, eu gostaria de falar sobre elas depois, de reconhecimento aberto de um colapso. E isso foi utilizado por vários segmentos da sociedade para tratar do crack. E o crack mostrou a que veio e ele é devastador. Hoje, calcula-se em 1.200.000 usuários de crack no Brasil. De onde vem o crack que é consumido aqui? O crack base, assim, é a cocaína, depois mistura com bicarbonato, a água fervendo e separa. Vira uma pedra. Agora sim, Mas quem está fazendo esse processo? É a mesma, é o traficante que... É produção nacional. Exatamente, porque é a partir da pasta de coca. Sim. Só que assim, eles não usam pasta de coca boa, então mistura cimento... A culpa do crack é do Nixon, né? Porque o Nixon, quando ele fez a guerra às drogas, se consumia cocaína. Certo. E aí ele fez aquela guerra e parou de ter cocaína. Aí o cara desenvolveu o crack, mais barato, que é uma cocaína mais... É derivado da cocaína, mas é mais forte e muito mais barato. E muito mais danosa. Posso fazer muito mais rápido. Posso fazer uma pergunta pro Matheus? Deixa eu só concluir. Deixa ele concluir. Porque ele é um procurador, ele pode se meter em cana. Não, doutor, pô. A colocação do Sami é muito importante. A questão mais importante no trato que não resolve o problema. A questão é, a gente tem que começar a admitir um prejuízo considerável. Ou seja, o ser humano consegue entender perfeitamente a morte inevitável de um cidadão que foi acometido por câncer, que sofreu metástase, etc. E em relação ao crack, existe esse discurso fluido e impreciso de que o que esse sujeito precisa é de tratamento. Óbvio, até as pedras sabem que esse sujeito precisa de tratamento. Porém, estudos da Unifesp, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mostram que a recuperação, principalmente em estágios avançados, ela é muito difícil. Portanto, dentro dessas dezenas de milhares, muitos estão condenados à morte e a gente tem que começar a entender que isso é uma realidade inevitável. Portanto, quanto antes se sufocar o tráfico de crack, que é essencial, que não é uma guerra às drogas. Sim. Você está entendendo? Não é o usuário que você tem que combater, é o cara que produz. O usuário é minimamente apreender a substância, porque hoje você chega ao ponto de ter 300, 400 usuários na Praça Princesa Isabel, comprando, vendendo, fumando, ao lado de uma base da Polícia Militar. Sim. Isso é muito sintomático. Isso é sintomático de um colapso. Portanto, tratando de uma forma mais madura a questão, primeiro, é aceitar um prejuízo que é inevitável. Dessas dezenas de milhares de viciados, muitos morrerão e não há cientificamente o que se fazer a esse respeito. Portanto, parar com esse discurso demagógico, infantil, de que ao viciado basta o tratamento, como se de repente o Estado, através da Secretaria da Saúde, fosse oferecer tratamento para essas pessoas e seria uma panaceia para todos os males. Posso falar uma coisa? Deixa eu fazer a perguntinha. Tá bom, já. Posso falar uma coisa para você, doutor? Bonito e tal, eu sei que político fala muito. Os únicos caras que cuidam
desses caras que estão na rua é a igreja. São os evangélicos. Então, mas a questão Você do vai lá, trabalho assistencial maravilhoso. Então, você vai lá, todos os segmentos e os caras ficam zoando evangélicos. Você vai lá de madrugada, você vai lá de madrugada porque cobertor, sopa, porque o Estado cuida de tudo, né? O Estado sempre quer cuidar de tudo. Mas se você for lá, você vai lá na sopa da madrugada, quem tá lá com os nóia é a igreja, cara. A pergunta que eu queria fazer era sobre isso. Se os pois não, gordão. Desculpa, eu te interrompi. Tudo bem, não tem problema não, meu irmão. Tamo junto. Esses projetos sociais aí, tipo ONG Craco Resiste, Ninho Social, se elas ajudam de fato ou acabam atrapalhando as ações policiais lá na Cracolândia? Não atrapalha. O que atrapalha é falta de política pública do Estado. Certo. Como o Emílio salientou, as igrejas têm uma atividade relevantíssima nesse cenário. E é importante que isso continue existindo, porque é uma força de resistência. Certo. O que compromete, na verdade, o panorama é esse fluxo ininterrupto de compra, venda e consumo de crack, e isso só pode ser interrompido pelo administrador público, e eu discordo veementemente nesse aspecto, Emílio. Não é difícil acabar com a epidemia de crack, porque não se fala de uma guerra às drogas, isso seria uma política equivocada e etc. Mas tem que parar de tratar a crack como se fosse maconha. Sim. O que eu sugiro é o sufocamento imediato e específico dessa substância, e isso é possível fazer. Veja que não há política, não é um juízo valorativo meu. Dentro do meu inquérito civil, eu oficiei o governo do Estado de São Paulo. E a resposta da Polícia Civil é muito contundente e declara a existência de um panorama e da tomada de contas do cenário pelo crime organizado. Isso está escrito, eu posso ler. Mas ali a Cracolândia que não, é compra por coincidência, e venda. cuida do lixo também, né? Então, Só pincelar o que... Mas, doutor, a Cracolândia ali virou um comércio de droga. Sim. Virou um Ele comércio. falou na frente da polícia, o cara compra, Virou ali. Na frente da polícia. Por quê? Porque, não, são noias, são coitados. Virou o comércio. Isso aí isso aí é segurança pública, não é? Exato. Não é segurança pública. Espera aí, você que é muito bravo. Isso não é segurança pública? Claro que é. Porque os caras estavam falando, outro dia teve um negócio aí da Polícia Rodoviária Federal. Esses caras da Polícia Rodoviária Federal é a última barreira com nós. Porque a droga vem pela estrada. Aí pega lá, sacaneia. Não sei o que aconteceu aí. Teve uns caras que cometeram abuso. Uma coisa? A turma sabe de onde vem as drogas. Mas isso eu falei, isso é óbvio. A turma sabe de onde vem as drogas. Isso é o mais... Paraguai. A turma sabe de onde vem as drogas. O problema é que o Brasil virou o paraíso do politicamente correto e da turma frouxa. Da turma mimimi, dos Amoedo de Sapatênis. Entendeu? Quando você fala o seguinte, lei do abate, quantos aviões de droga a Força Aérea Brasileira abateu vindo da Colômbia, do Bolívia, do Raio Esparta? Nenhum. Quer dizer, para que a gente sustenta uma frota de aviões na fronteira se o máximo que o cara faz é mandar um aviso, vou te abater, pouse agora. Aí o cara não pousa e fala, lamento. Perdemos. Nós não derrubamos nenhum. Porra, a gente tinha que derrubar uns 30 por dia. Na fronteira da Venezuela, com os caras que estão roubando ouro, na fronteira do não sei aonde, na fronteira do Guiana, na fronteira do Raio Esparta. E por que não acontece isso? Porque aqui, se você derrubar um avião de um traficante, o capitão que está pilotando o Super Tucano toma um processo do Ministério Público Federal no dia seguinte. Por que você não aguardou, ou não sei o que, inquérito, escambau A4... Aí a ONG do Defenda, não sei o quê, livre trânsito de latino-americanos, isso é assegurado pela convenção de não sei aonde, da ONU. Nós estamos ferrados, nós estamos sendo o alvo aqui no Brasil de todo quanto é esquerdista. Os brasileiros, os latino-americanos, os da ONU, os da FAO, de tudo quanto é lugar. O Brasil virou laboratório das teses esquerdistas da turma lá da dona Ruth Cardoso, que foi lá para a Sorbonne, quando fugiu do regime militar. Eles pegaram essas teses todas, vão transformar o Brasil num grande laboratório. O Brasil é o país que é proibido proibir. Então o cara não pode deixar de consumir droga, o cara não pode ser abatido na fronteira, a polícia não pode matar o bandido, agora tem câmera no peito do cara, porque, óbvio, direito do bandido se o cara
o cara de chamar o ladrão de vagabundo, ele tá ofendendo a honra do ladrão. É verdade. Mas é o fim da picada. Ô, Matheus, Deixa eu falar uma coisa pra você. Você viu lá o Boric, lá, o chileno. O chileno. O Boulos. O chileno. O chileno ganhou a eleição. Tá mal lá. Tá com 53, tá 3 meses agora, já fez 100 dias dele. 53% de reprovação. É óbvio. Nem a Bachelet, nem o Pinheira, nem os outros tiveram tanto. Aí o que acontece? Qual é o problema do Chile hoje? É a insegurança pra caramba e inflação. Sabe o que ele vai fazer? O quê? Ele vai desarmar a população. Olha aí, ó. Vou desarmar a população porque tá tendo uma... Porque o cara faz isso. É que nem aqui. Você lembra? Claro, pô. Vocês lembram da pandemia? Todo cara Sim. autoritário quer desarmar a população. Vocês lembram da pandemia? O cara falou o quê? Chegou a pandemia, ele falou... Fique em casa. O que é mais fácil pro cara falar? Mas e o meu trabalho? Problema seu. Depois nós vê. Fica em casa, a gente resolve. Pensa Então eles nos outros. resolvem do jeito mais fácil pra eles e vem no nosso, doutor. Só do nosso, velho. É que nem esse negócio das drogas, da Cracolândia, não sei o quê, que nem você está falando. Não tem solução. Nós vamos ficar pagando isso? Nós vamos ter que pagar o quê? Até o cara precisa comprar um maço de cigarro e falar, não, o Estado vai ter também que me financiar. exato. Se o Estado não me financiar, eu quero eu quero meu cigarrinho. E assim, Um break? Tem solução, Não vamos doutor? fazer break. O papo tá tão bom que a gente vai direto? continuar. Deixa eu fazer uma questão. A gente acha que, Eu voltando acho que não para as tem drogas, solução. não tem. Eu também A gente acho que ontem não. teve uma notícia Eu que não até o Léo acredito. Dias estava aqui. A gente acha que o crack é só da... O cara que não tem condição financeira, mas a classe média também consome crack, né? O que fazer? Então, o que é importante predominantemente são as pessoas mais pobres, mas como funciona o crack? Ele gera euforia com paranoia seguida da fissura e depressão pós-uso, porque ele gera um esgotamento cerebral. E ele faz esse fluxo. ciclo. Exatamente. Em 30 dias de consumo, o sujeito pode perder 10 quilos. Em 60 dias, ele é um viciado que, segundo estudos da Unifesp... 60 dias. Ele já é possível que ele tenha desenvolvido um vício. A Unifesp tentou recuperar a gente, conseguiu recuperar 30%, o resto foi de morto, preso. Antes desse ciclo acontecer, né? Mais ou menos. Inclusive em situações menos avançadas do vício. A Universidade Federal do Rio Grande do Sul tem um estudo importante de reincidência de 86%. Então, o que é importante, Zucman? O crack, seja lá, ele hoje ataca as classes sociais mais altas. Mas as classes sociais mais altas, elas têm mais medidas de anteparo. Boa parte dos moradores de rua, quer dizer, o crack, ele toma todas as pessoas que estão nas ruas. Algumas foram parar nas ruas em razão do crack, outras por outros motivos. Mas como o consumo é muito fácil, essas pessoas encontram o crack com muita facilidade. Então, o que acontece? Você tem uma devastação completa das pessoas que moram nas ruas e com uma substância cuja recuperação é muito difícil. Ô, Matheus, O problema do crack, eles falam que é o seguinte, por exemplo, você vai cheirar cocaína, numa noite você cheira, sei lá, 3 carreiras de cocaína. A maconha, você fuma 2 cigarros de maconha. O crack você não para nunca. O crack você precisa ficar usando. É porque muito ele rápido o dá efeito que ele pico. para. Diz que é mais barato, não é mais caro. Ele dá um chega pico, em mas 8 você... segundos E o cara quer sentir acaba essa rápido. E sensação mais você tem que rápida. ficar. Não usa não, Ou viu, seja, bonitão? eu parei. Você que gosta de drogas... Você que perguntou começa. aí, eu tô Você sem que gosta, né? Você que gosta, né, menininho? Ô, Matheus. Você não usa não. Deixa eu falar só uma coisa. Ô, O Matheus, Trudeau... Deixa o Zé Maconha falar, Deixa eu por favor. Por favor. Aqui na turma tem muita gente que fuma maconha e não assume. Não vou falar do Sami nem do Emílio porque eles vendem. Mas eu queria... Só que tá na Bidiol, tá meio com umas plantações na Califórnia. O Trudeau, a gente puxou essa pauta aqui, tá a liberação total das drogas, né? Isso já foi feito em países, né? A gente já vê países desenvolvidos. O que você acha da liberação total? Isso é uma estupidez sem tamanho. Ou seja, a quantidade de entorpecente que circula numa sociedade, ela, dentro de um juízo, ela é calculada. Se você pretende acabar, por exemplo, com o consumo de álcool ou de maconha, o que acontece? Esse ativo passa a valer muito, aumenta a corrupção policial, gera um desequilíbrio. Dentro de uma sociedade ocidental democrática, o que se faz? Se busca um equilíbrio e você tem que banir as substâncias que são altamente devastadoras quanto o crack. Isso é o que é possível fazer dentro de uma sociedade ocidental
democrática. Então, essa discussão de guerras, drogas, crack... A lei seca não funcionou. Não tem que misturar, é uma bobagem. O que eu defendo é o quê? O sufocamento imediato e contundente, e isso é simples de fazer, especificamente desse princípio ativo, dessa substância, princípio ativa não, do crack. Você está entendendo? Isso não atingiria sequer a questão as outras drogas. Então, na verdade, veja, hoje se criou um panorama muito propício para o consumo, porque o sujeito tem o direito de ficar consumindo. Em 60 dias ele é um viciado, a ciência vem depois para dizer, não sei o que fazer direito com esse cara. Consigo recuperar 30, consigo recuperar 20, mas eu não sei o que fazer com o resto. E a gente está fechando os olhos para esse exército de dezenas de milhares de pessoas que morrerão. E morrerão numa situação de profunda indignidade, porque ela vai apodrecendo física e psicologicamente. É horrível, é mesmo. Quando você... É simples, Emílio, se você estiver em qualquer região do centro de São Paulo, qualquer investigador, você tá lá, você sabe de onde vem o fluxo. Ou seja, você chega com muita facilidade no traficante de varejo. E uma investigação um pouquinho mais caudalosa, um pouquinho mais consistente, você chega em quem vende para ele, que é o traficante de atacado, isso simplificando muito a cadeia. Se o Estado pretende impedir a comercialização de uma substância em específico, veja, quando o Estado pretende estabelecer guerras, drogas, é uma realidade. Você está entendendo? Porque mexe com vários outros segmentos, etc. Agora, quando o Estado fala em sufocar o fornecimento de uma substância específica, ele consegue fazer isso com facilidade. O crack e a Cracolândia. Mas, Muito bem. Oi, pois não. Ô, Matheus, você acha que não é um pouco irresponsável você falar que é fácil? Porque a gente já, desde quando eu tô aqui no Pânico, já tiveram vários candidatos que vieram aqui. Não, eu vou acabar com a Cracolândia. Porque seria uma questão social, uma questão de saúde, uma questão de segurança. São 3 em 1 aí, se não tiver outra. Você não acha que as pessoas, elas olham com descrédito você falar que, não, isso aí é fácil resolver, sendo que tem muita gente tentando resolver faz tempo. Tentando não sei, né? Mas que fala. Eu não acho que tá tentando, não. Então, eu gostaria de responder a sua pergunta com uma resposta que não é um juízo de valor meu. É do próprio Poder Executivo Estadual. Ou seja, né, eu oficiei, isso é a Polícia Civil de São Paulo dizendo que as divergências ideológicas, abordagens do assunto no campo jurídico e social, visões político-partidárias e ações de combate ao viés criminal não convergem para um denominador comum que resulte numa estratégia permanente e política de Estado. A cada governo se modifica a estrutura de enfrentamento. Então, quem responde a sua pergunta não é um juízo valorativo meu, é o próprio governo do Estado de São Paulo. Quando eu digo que é fácil, veja, não é fácil, não podemos confundir as coisas. Não estou dizendo que é fácil lidar com um panorama, porque você tem dezenas de milhares de pessoas que morrerão. O que eu estou dizendo é que não é complicado, é você sufocar especificamente o fornecimento dessa substância. E o que diz a Polícia Civil através disso? Não existe sufocamento porque nunca houve política de sufocamento. Sim. Polícia Civil... nunca teve uma política séria. Exatamente. Sempre então, qualquer ficou coisa na eleição. fica difícil em termos de Estado se você não tem política alguma. E o que a Polícia Civil não é um juízo valorativo meu, é um juízo formal da Polícia Civil. Não existe política consistente e que tenha perdurado no tempo de combate. Aí realmente tudo fica difícil na vida. Não é o crack que é muito complexo. Qualquer coisa na sua vida vai ficar difícil se você tratar assim. Só uma pergunta, assim, bem... Calma, eu, quando eu era secretário de Meio Ambiente aqui em São Paulo, vou fazer uma analogia, porque acho que uma pergunta é bem nessa linha. Tá. Saiu uma capa do Estadão em que um determinado promotor tinha entrado com uma ação para exigir que o Estado de São Paulo retirasse os moradores das áreas de mananciais. Sob o argumento correto de que as áreas de mananciais abastecem a água da população. O argumento é correto. Aí, por coincidência, uma semana depois, nós estávamos fazendo uma fiscalização lá no manancial, lá na Bilhões, não lembro se era Bilhões ou Guarapiranga. E vimos um terreno onde tinha umas 60 casas sendo construídas, estavam mais ou menos a 1 metro de altura as casas, em alvenaria. Um terreno, você via que era recém-aterrado, desmatado, e as casas estavam sendo construídas. Nós pousamos lá com o helicóptero da polícia militar, e qual era a história? Era um cara que foi candidato a vereador pelo PCdoB, um tal de Maninho, que já até parece que faleceu, que coordenava o movimento de invasão de áreas ali em torno da represa, tinha invadido a área de um clube falido, se eu não me engano, um clube Tietê,
E estava construindo essas casas, sem, obviamente, alvará, devastou toda a área do ponto de vista de vegetação, aterrou o terreno na beira da represa e estava subindo 70 casas, 50 casas, não lembro mais. Aí nós vamos, como tem o poder de autotutela do Estado, você pode ir lá derrubar e acabou, não precisa de liminar. Então, organiza a operação, demora uns 2 dias para poder, máquina, caminhão para tirar entulho e tal. Entre o primeiro e o segundo dia, a associação eles tinham uma associação de um determinado deputado federal aqui, por São Paulo, não vou dizer quem é, que era o cabeça desse troço. O cara teve a desplante de me ligar e falou, olha, não demole não. Eu falei, você tá louco. Aí o que fizeram a associação? Entraram com uma ação na vara da Fazenda Pública, pedindo para não demolir, para criar uma audiência e tudo mais. O que fez o outro colega do Ministério Público? Deu uma cota dizendo, não, vamos aguardar, melhor não demolir. Eu falei, pera um pouquinho, você tem entra com a ação para demolir, e o outro dá uma cota para não demolir. Não tem cabimento um negócio desse. Na parte de repressão policial, vamos dizer assim, de um lado você tem o doutor Maiene aqui dizendo, tem que ser duro. Aí a polícia vai lá, é dura com o cara, os outros ferram todos os policiais pro resto da vida. O cara toma 50 ação de improbidade, responsabilidade de não sei o quê, abuso de autoridade, não sei o que mais. Quer dizer, essa esquizofrenia, né? Precisa saber para onde vai, onde quer que o barco vá. Tem que juntar a turma toda e falar assim, turma, vocês querem o quê? Vocês querem o norte é ali ou é lá? Exatamente. Não dá para ficar essa biruta Falou bonito, você está falando bonito. Parece candidato. Você parece pré-candidato. Você parece candidato falando. Claro, bonito. Deixa eu só fazer Deixa eu só. Eu tô com o meu tempo estourado. Deixa eu falar uma coisa. Matheus, você tem rede social onde a pessoa possa conhecer mais onde é que as pessoas podem conhecer? Sou refratário. Saber mais. Eu também sou. Eu recebi muito desse aí. Só e-mail. Eu vejo esse brasão, me arrepia na hora, doutor. Eu gostaria de dar uma sugestão rápida, então, para a sociedade. Pois não. O cidadão pergunta, como posso ajudar? Posso fazer alguma coisa? Isso, pode. Se tiver... Veja, eu não sugiro o usuário, eu não sugiro que a polícia use truculência com o usuário, mas o que eu digo, apreender a substância, prender o traficante de varejo, isso é o básico, e investigações para prender o de atacado, de uma forma bastante simples em razão do tempo. Agora, isso é importante se a sociedade pretende ajudar. O que faz? Se o sujeito, se tiver um aglomerado lá de gente consumindo crack na porta do seu comércio, na porta da sua casa, ligue para a polícia militar, denuncie, anota o horário em que você ligou e compartilhe nas suas redes sociais. Boa. Porque reza a lenda que nasceu na Suprema Corte esse ditado, o melhor desinfetante é a luz do sol. Sim. Então, muito importante que você faça isso. Liga para... Se a polícia militar não vier, diga que não veio. Se vier, diga que veio, mas jogue luz sobre esse panorama. Porque o que nós temos aqui é um problema de colapso de gerenciamento das forças de segurança, porque nós temos uma das melhores polícias civis... A Polícia Militar de São Paulo é uma das melhores do Brasil, se não a melhor. Polícia Civil com vasta expertise na investigação desse tipo de crime, só que ao mesmo tempo tem esse colapso. Precisamos de um novo gerenciamento dessa política de boa, doutor. A sociedade também tem que ter, tem que ter a sua parte. Já vou encerrar, Dedê. Deixa eu só passar o seguinte. Tá cara nervoso. Matheus Magnani é o nosso procurador que aqui está. Então ele já deu as dicas. Espero que você volte um dia. Esse assunto é muito bacana. Muito obrigado. Bacana. Bacana não é, mas a gente tem que achar um caminho, uma luz. É importante a gente também trocar essa ideia. O Salles tá no R Salles MMA, que é o Instagram dele, brigando todo o tempo aqui. Por isso que é MMA. Na programação da Jovem Pan. Eu quero fazer um debate, você e o coisa aqui, ó. Você é a Luiz Amel. Você. Não, Luiz Amel não. Amanda Klein. Aqui, vamos ver se você não é. Aqui. Eu faço todo dia no Jornal da Manhã. Não, lá você ficou. Lá você tá de longe. Quero aqui. Cara a cara. Quero viralizar de novo.